Bom, primeiro, achei que foi um jogo parelho, né? Você olhar os números do jogo vão comprovar isso. Posse parelha, situações de gol 10-9, 11-10, mais ou menos isso. A gente deu uma olhada rápida para não falar coisas que não são. Achei o Inter mais lúcido e a gente um pouco mais na superação, mais no ímpeto, mais na vontade quando conseguiu ter. Sofremos um pouco na frente por uma chegada mais organizada, tivemos volume em determinados momentos, apertamos, roubamos bola, mas foi insuficiente para criar mais oportunidades claras, como a última do jogo, por exemplo, com o Pedrinho. Você tem que criar situações assim para daqui a pouco botar a bola para dentro, tá? Mas foi um jogo jogado. A gente sabia que era um jogo difícil, porque considero eu o Internacional uma equipe que estava fora do lugar na tabela pela qualidade do time que tem, por tudo, né? Estava aí mais por circunstância do campeonato do que pela produção de jogo. Então, nós precisávamos mesmo ter uma capacidade de superação para o jogo. Foi assim que nós trabalhamos e mostramos para os jogadores. Tivemos um problema, ao meu ver, que tivemos dificuldade para encaixar no segundo volante do Internacional, porque, diferentemente dos outros jogos, quando jogava Johnny sempre era mais primeiro e Aranguiz sempre era mais segundo. Quando saiu a escalação e nós tínhamos Bruno Henrique e Arangues, a gente sabe que os dois jogadores têm capacidade para ser segundo. Então, nessa você não pode escolher um deles para encaixar e deixar o outro mais atrás, porque ambos têm capacidade para sair. E a gente, de vez em quando, errou um pouco isso, né? A preocupação de marcação sobre os meias deles, com Alan Patrick, com o Maurício, fez a gente baixar um pouco Moscardo e Maicon. Era necessário que se fizesse isso. Mas, num segundo momento, você tinha que subir. Esse segundo momento que estava a nossa maior dificuldade. Então, a gente deu muitas transições muito livres, como a transição do primeiro gol, por exemplo, que nós deixamos sair a bola aqui atrás, escolhemos marcar um zagueiro e deixamos o volante sair, e a bola chegou no meio-campo com um volante só nosso para dois meias e tomamos o gol. Então, exige mais leituras, o jogo assim, são situações mais complexas, que você não adianta definir antes do jogo isso ou aquilo. O jogador tem que ter capacidade de fazer a leitura no meio da jogada, porque o adversário tem capacidade de variação. Então, sofremos um pouco aí. Segundo tempo, acho que arriscamos mais, tivemos mais ímpeto, né? Faltou um pouquinho de lucidez, mas fizemos um jogo jogado. Só temos que parar de perder na nossa casa, porque a gente não pode se acostumar a conviver com resultados assim. Mano, aqui, Rafael Jacobucci, da Rádio Craque Neto. O senhor citou agora há pouco alguns erros no aspecto tático da equipe do Corinthians. O trabalho é recente, mas eu queria que você fizesse um balanço na parte física do Corinthians nesta temporada. Esses erros táticos têm a ver com a parte física do Corinthians? Não. A gente organiza a equipe taticamente para minimizar as dificuldades que a gente possa ter fisicamente. Uma equipe mais organizada, ela sofre menos, né? Mas não tem jeito, né? Tem determinados momentos que a disputa passa a ser intransferível. É 1 contra 1 e você tem que vencer esse 1 contra 1 mais vezes. São duelos individuais que se estabelecem em jogo para se estabelecer, às vezes, uma superioridade tática, né? Não acho que foi físico o problema. Sinceramente, não acho que foi físico no jogo especificamente de hoje. Se você quer fazer alguma análise individual de alguma, aí eu não vou entrar, porque aí não é correto, e muito mais ainda em cima de alguma derrota, eu acho que não acho correto. Mano, boa noite, Pedro Ramiro, da Rádio Bandeirantes. A informação que a gente tem é que você teve o seu primeiro contato
com o novo presidente, o Augusto Melo. Queria que você falasse como foi esse encontro. E o Augusto, quando foi eleito, disse que o Corinthians vai sofrer um grande choque de gestão, né? Você acha que o Corinthians precisa desse choque de gestão no elenco também? Obrigado. Bom, eu confirmo, a gente teve a primeira reunião essa semana, muito mais para se conhecer, saber o que pensam os novos dirigentes que vão assumir o clube logo em seguida, porque é a partir desse pensamento que a gente estabelece as diretrizes de atuação. Tá? Eu não acho que o problema do elenco seja gestão, né? Eu acho que as coisas começam a estar bem trabalhadas no dia a dia, mas o clube vai passar por transformações, quem dirige o clube vai decidir o que quer fazer e nós vamos nos adequar às questões administrativas, de política, de gestão. As questões técnicas pertencem a quem é profissional contratado para executar o seu trabalho e a sua função. Tá? E aí depois nós vamos ver como isso vai funcionar. Mano, tudo bom? Stefano, da TV Bandeirantes. Falando já um pouquinho desse início de 2024, o Corinthians com 47 pontos, na 13ª colocação, não é o cenário ideal para um final de temporada, para um final de Campeonato Brasileiro. Você enxerga como as maiores necessidades do Corinthians? Aonde em 2024 você vai buscar, como você falou, não perder dentro de casa e somar mais pontos e até buscar algum título no ano que vem? Quais são as áreas dentro de campo que o Corinthians precisa melhorar? Geralmente no futebol a gente quer individualizar. Sai quem? Entra quem? Quanto você vai trazer? Não é essa a parte mais importante antes da gente começar a trabalhar nesse sentido. O mais importante é saber quanto que o Corinthians vai ter para investir nessa modificação. A partir desse momento, você vai estabelecer o nível de transformação que nós vamos fazer no elenco. Né? Hoje, por exemplo, no momento crucial do jogo, a gente colocou quase que só jogadores com menos de 20 anos. Não é fácil entrar nessa hora, numa situação como essa, né? E você vai comparando com os outros que entram do outro lado, você vai vendo o que é um equilíbrio maior, como é difícil isso, né? Às vezes um jovem demora para entrar no jogo, às vezes toma uma decisão que você fala assim, nossa senhora do céu, como é que essa decisão foi tomada? Mas é dessa idade, né? É do jogador em formação. E o Corinthians teve que apressar essa utilização dos jogadores num número bastante grande. O que a gente tem que fazer nessa hora? Buscar um equilíbrio de construção de elenco. O equilíbrio vai na parte física, na parte mental, na parte de maturação, na parte de experiência, de jogar jogos e momentos de jogos importantes, como são os jogos grandes, como foi o jogo de hoje, quando chegou no momento importante do jogo. Queria saber os seus planos para o jogo contra o Curitiba, se o Corinthians já estiver sem nenhum risco, se isso ainda pode ser um laboratório, sei que você não gosta dessa palavra, mas para tomar decisões de quem fica e quem sai para a próxima temporada, ou se você já tem essas decisões todas claras na sua cabeça. Obrigado. Não, eu não tenho todas as decisões, porque, vou repetir, isso vai depender de um monte de situações bem objetivas que o clube vai fazer. A política, o investimento, as questões maiores para você estabelecer prioridades nas contratações, na chegada de jogadores. A chegada de jogadores influencia na saída de jogadores, porque é isso que você compara, né? Você quer fazer uma transformação para você ganhar qualidade, para você ganhar competitividade, para você ganhar valências físicas, que hoje o futebol exige muito, mas você tem sempre que colocar na balança se as transformações que você pretende fazer significarão acréscimo. Já vimos muita gente transformar para pior. E é isso que não pode acontecer. Tá? Então, não vou fazer isso em uma partida de futebol, certamente seria uma estupidez. Um jogo como esse pode mostrar uma coisa em 90 minutos que não tem nada a ver com aquilo que a temporada mostrou. A temporada está clara, está diante dos olhos de todo mundo, e é isso que você tem que levar em consideração para
avançar naquilo que o clube vai propor. Mano, aqui, tudo bem? Boa noite. Acho que está claro para todo mundo agora o que você está dizendo, né? Você não vai liberar 10 se você não tiver outros 10 para compor o seu elenco, enfim, não vai ficar sem ninguém, isso está claro. Ao mesmo tempo, a gente sente no torcedor, em rede social, aqui no estádio, que muitos jogadores estão desgastados. O torcedor corintiano está com a mente cansada de ver esse time jogar. Como que você analisa essa situação na parte mais fria e calculista que você precisa ser, ao mesmo tempo de saber, meu torcedor, que faz muito parte desse clube, está cansado, muitas vezes, de ver esse time jogar também com esses jogadores? Entendo perfeitamente o sentimento do torcedor. O torcedor ele é passional, ele tem uma parte de razão, porque você não pode iniciar a temporada que vem, mostrar para ele que os mesmos vão fazer algo muito diferente daquilo que ele viu. É assim que ele se sente. Então, essas coisas que precisamos refazer, precisamos modificar, passarão por esse entendimento, conhecimento, mas certamente a direção vai levar em consideração esse sentimento do torcedor, que é a razão pela qual nós vamos trabalhar todo o ano que vem. Até que ponto a área técnica, que é você, será ouvida? Até que ponto o presidente tem esse poder? Como é que é essa negociação entre vocês dois? Obrigado. Então, a área técnica vai ser ouvida naquilo que for da parte técnica. Tá? Foi a impressão e o que acertamos nesse primeiro momento. Tá? E é o que eu acho que tem que ser feito. Tá? O clube sempre deve ter algumas questões que são institucionais, e aí entra essa compreensão que você tem que ter do sentimento do torcedor. Você não pode desconsiderar essa razão principal pela qual você existe, que é pelo torcedor, mas você sabe, tem que ter um equilíbrio, tem que ter uma parte de razão, existem as questões financeiras, existem as outras questões todas que serão levadas em consideração pela parte administrativa de gestão do clube. Vinícius Lúcio, central da Timão. Então, sobre o Fábio, né, que se despede hoje, você perde um líder fora de campo, dentro de campo. Tem que buscar ainda também alguém, né, que seja líder como ele, que venha também suprir essa necessidade de um lateral que está indo embora. Como que é essa despedida de um cara tão grandioso, tão vitorioso na história do Corinthians? E se me permite, sobre Romero, que era contestado, todo mundo falava, eu sei que até você ouvia muito sobre Romero, e hoje o Romero dá a volta por cima, é um cara que está brigando pela artilharia da Neoquímica Arena. Fala dessas duas figuras, por gentileza. Bom, a questão do Fábio é realmente elogiável a trajetória dele no Corinthians, não só no Corinthians, porque passou em outros lugares, mas aqui, que estamos falando aqui, ela é extremamente significativa, vencedora, como exemplo para os outros jogadores mesmo, em termos de dedicação e trabalho. Sei que foi um dia muito emocionante para ele e para os seus familiares, a gente fez parte desse dia, e certamente na hora das reposições, você tem que levar isso em consideração também, né? Porque esses jogadores, eles fazem falta nos momentos importantes, das dificuldades, principalmente de um jogo, de saber entender, às vezes, as superioridades que você está tendo, como conservar e como manter placares importantes para você manter vitórias, e eles ajudam muito nesse aspecto, né? Então, achar esse equilíbrio também é importante nas escolhas. Não precisa ser exatamente na mesma posição, mas tem que estar em outro lugar, jogadores com essa liderança, sim. A questão de Romero, né, é um jogador que sempre deu a sua contribuição importante para o Corinthians. Em outro momento, sempre foi muito tático, muito usado, e sempre comparece no placar com seus gols, né? Agora está vivendo esse momento, foi um jogador extremamente importante nas últimas vitórias que conquistamos, sempre esteve presente no placar, e eu acho isso uma demonstração de como o futebol é, né? Por que a gente tem que respeitar todos? É porque daqui a pouco você vai ver que ele tem para entregar e ele merece esse respeito, é o que eu defendo sempre.
Jogadores como Romero contribuem muito numa temporada para os gols que você tem que fazer. Um time, para estar nas primeiras colocações, tem que fazer aí 100 gols, 100 e poucos gols. E alguém tem que fazer. Comece a somar para vocês no início da temporada quanto faz cada um e quem são os que vão completar esses 100, 100 e poucos gols que precisamos. E Romero vai estar lá com 10, 12, 15 gols. E um jogador que faz a parte tática e ainda entrega um número de gols sempre vai ser importante. E ele se doa para a equipe, eu acho isso elogiado também.